Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Eh, Galerinha, é o seguinte, tá? Eventualmente eu vou gravar aqui algumas aulas para vocês, tá? Referente ao conteúdo para vocês irem acompanhando aí de casa. E eventualmente eu também vou postar alguns vídeos que estão no portal do Objetivo que vocês têm acesso, ok? A gente começou a estudar, tá, no módulo 2 da apostila, o conjunto dos números inteiros. Tá? Vamos dar uma revisãozinha aqui do que a gente já viu do conjunto dos números inteiros. Então vamos lá. O que é o conjunto dos números inteiros? Lembra que a gente representa o conjunto dos números inteiros pela letrinha Z, ok? E esses números, eles são os positivos, os negativos e o zero. Eles são chamados de inteiros porque eles não têm vírgula, né? Então, o zero, ele é o nosso referencial. Aí a gente tem 1, 2, 3, 4, e antes do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esse conjunto ele é infinito, tá? Então ele é formado pelos positivos, pelos negativos. E por que eu destaquei o zero aqui? Porque o zero é elemento neutro, ele não é nem positivo e nem negativo. Então essa daqui é a representação dos conjuntos dos inteiros usando a notação de conjunto, que é aquela que tem a chave. Né? A gente pode representar o conjunto dos números inteiros também numa reta numérica. Então a primeira coisa que a gente teria que fazer aqui é escolher aonde fica o zero, que é a nossa referência. Então, por exemplo, vou escolher o zero aqui e a partir daí a gente vai posicionando os números na nossa reta numérica. Todos os números vão ter uma posição na reta numérica. Eu escolho um tamanho aqui para o meu intervalo e aí vou colocando os números. Então, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim vai. É infinito, por isso que eu usei aqui uma flechinha. E antes do zero, a gente tem os respectivos simétricos dos números. Então, se aqui é o mais 1, aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Como é infinito, vou usar uma flechinha aqui. Okay? Lembrando que os números crescem da esquerda para a direita e eles decrescem da direita para a esquerda. Então, por exemplo, entre o menos 1 e o 2 ele é maior, tá? Porque ele está mais à direita. Entre o 1 e o 4 é maior. Agora, quando eu tenho dois negativos, por exemplo, entre o menos 4 e o menos 1, quem é maior? É o menos 1, porque ele está mais à direita, ou ele está mais próximo do zero. Okay? Isso aí a gente viu no começo do módulo 2 da apostila. Ainda em relação ao conjunto dos números inteiros, a gente viu dois conceitos, que é o conceito de número oposto e o conceito de módulo de um número. Essa ideia aqui é muito simples. Todo número inteiro ele tem o seu oposto. Então, quem que é o oposto do 4? Então, a gente está com o 4 aqui, o oposto do 4 vai ser o menos 4. Observe que ambos estão à mesma distância do zero, tá? Tanto o 4 quanto o menos 4. Então, eles são, a gente chama eles de números opostos ou de números simétricos. Então, o oposto do 4 é o menos 4. E quem que seria o oposto do menos 5? Vai ser o mais 5. Okay? Essa aqui é a ideia de oposto. Então, dois números são opostos quando eles estão à mesma distância em relação ao zero. Okay? E o que a gente define como sendo módulo de um número? O módulo de um número nada mais é do que a distância desse número até o zero. Então, por exemplo, lembra que módulo a gente representa usando duas barrinhas. Então, o que isso aqui significa? Isso aqui quer dizer o seguinte, eu quero saber quem que é o módulo do mais 5. Ou seja, qual que é a distância do 5 até o zero. Isso aqui a gente chama de módulo. Okay? Então, a distância aqui do 5 até o zero
é 5. Então, a gente tem que essa distância aqui, ela é 5. Então, o módulo de mais 5 é mais 5. E o módulo de menos 5? Gente, o módulo de menos 5 também vai ser 5, porque a distância do menos 5 até o zero também é 5. Ah, Jefferson, mas está negativo o menos 5. Não tem problema. O conceito de módulo está relacionado com distância. E distância é sempre positivo. Por isso que tanto o 5 quanto o menos 5, eles têm a mesma distância do zero. Portanto, eles têm o mesmo módulo. Então, o módulo de menos 5 também vai ser mais 5. Ou seja, se o número está positivo, ele continua positivo. E se ele está negativo, ele é transformado em positivo. Ok? Então, mais uns exemplos aqui. Quem seria o módulo de 250, de mais 250? Então, a distância do 250 até o zero é mais 250. E quem que é o módulo de menos 250? Também é mais 250, porque módulo é distância, e distância sempre é positivo. Então, a distância do 250, do menos 250 até o zero, é mais 250. Ok? E qual que é o módulo de zero? Bom, a distância do zero até o zero é zero mesmo, né? Não faz sentido nem falar em mais ou menos zero, porque o zero é o elemento neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo. Ok? Então, isso aqui foi uma revisãozinha só para a gente dar início aí. Por que a gente falou do conjunto dos números inteiros? Quando vocês estavam no sexto ano, vocês aprenderam o conjunto dos números naturais. E aí, dentro do conjunto dos naturais, vocês aprenderam todas as operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz. E depois vocês misturaram tudo isso nas expressões numéricas. Então, o que a gente vai fazer agora são as operações com o conjunto dos números inteiros. Nós também já vimos, em aulas anteriores, a principal delas, né? Que é a adição de números inteiros. Então, eu vou só dar uma relembradinha aqui com vocês na adição e na subtração de números inteiros. Ok? Adicionar, pessoal, significa... A ideia de adicionar significa de juntar, né? Quando você tem lá o conjunto dos números naturais, 5 mais 2, você está juntando o 5 com o 2, e isso dá 7. Porém, agora nós estamos no conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, ele também engloba os números negativos, certo? Então, quando eu falo em adicionar, eu posso adicionar um positivo com um positivo, eu posso adicionar um negativo com um negativo, eu posso adicionar um positivo com um negativo, certo? E um negativo com um positivo. Então, nesse caso aqui, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou adicionando, tá vendo? Aqui entre dois parênteses, eu tenho o sinal da adição. Então, eu estou adicionando o mais 8 com o mais 3, certo? Como é que a gente faz isso? A gente passa primeiro para a notação simplificada. O que é a notação simplificada? É a notação sem o uso dos parênteses. Basicamente, o que eu vou fazer é só colocar os números que estão dentro dos parênteses. Ou seja, eu vou juntar. Então, passando para a notação simplificada, ou seja, sem os parênteses, então ficaria mais